depois do convite do meu querido amigo Cláudio Zanutin. Eu e ele estamos juntos aqui nesses vídeos sobre prospecção de vendas e o objetivo é te ajudar com informações, técnicas, ferramentas, melhores práticas para você vender mais e melhor nos tempos atuais e já preparar o crescimento da sua empresa para as próximas semanas e meses. Afinal de contas, vendas é a grande alavanca, é a grande potência de crescimento de uma organização. Eu quero que isso aconteça para a sua empresa também. Nesse conteúdo aqui, eu quero te ajudar a entender como você pode estrategicamente prospectar negócios frente ao mercado. A primeira coisa que eu quero trazer aqui como um ponto de reflexão é que prospecção não é uma coisa que você vai fazer só quando tem tempo na sua agenda. Porque se você fizer isso, como talvez você já tenha feito, isso não é prioridade. Para a prioridade, a gente tem que ter agenda. Então, se por um lado você fica com aquele desejo, assim, puxa, mas eu gostaria de vender mais, eu queria ter novos clientes, eu queria ter mais projetos, e, enfim, tá só no campo do desejo. Ah, eu queria, eu gostaria, aquela coisa toda. Bom, é você e um monte de gente, numa boa. Agora, se você realmente quer prospectar, precisa de estratégia, precisa de plano, para depois colocar na prática. Então, primeira coisa para você refletir a respeito desse vídeo, dessa conversa aqui nossa, é que você coloque a prospecção como uma atividade importante da sua agenda. Porque depois todo o resto que eu for compartilhar aqui de referências e boas práticas só vai funcionar se você tiver essa atitude. Combinado? Então, prospecção precisa ser prioridade na tua agenda e aí, em cima disso, colocar estratégias para você vender mais e melhor para os seus clientes atuais e para os seus clientes potenciais. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa é, você tem os seus negócios. Você já tem uma empresa que está em pleno funcionamento, tem lá seus produtos, seus serviços, o atendimento para os clientes. Legal? Nesse cenário aí, eu acredito que em cima da tua carteira de clientes, você já tenha, por exemplo, aqueles pedidos que já vêm naturalmente. Olha, todo mês um cliente X quer tantos quilos ou tantas toneladas, ou, enfim, a unidade de volume que a gente está falando. O cliente Y quer aquilo, o cliente Z quer aquilo outro. Ou seja, dentro dos negócios atuais que você já tem, se os clientes pedem mais produtos do que você normalmente comercializa, seja um efeito de sazonalidade, ou seja uma atuação pontual de uma campanha, de uma promoção, de uma demanda específica que o mercado está trazendo para aquele produto, tudo isso vem como um movimento natural do mercado e dos clientes para pedir mais produtos para a sua empresa. Então, na verdade, quando você vende mais nessa circunstância, você não está prospectando. Você simplesmente está reagindo a uma demanda que está vindo dos clientes. Tá? Outra coisa é que, não sei se você já parou para prestar atenção, mas você sabia, e isso tem diferentes referências de pesquisa, você sabia que toda empresa, inclusive a sua, perde clientes todos os anos? Olha, não quero colocar medo nem gerar o pânico nesse momento, tá bom? Mas uma coisa que é legal você refletir é o seguinte: se você tem concorrente, as outras empresas que atuam no mesmo segmento que você também vão querer os seus clientes, assim como a gente também quer bater na porta dos clientes que são dos nossos concorrentes. Dito isso, é fundamental a gente perceber que quando os nossos concorrentes tentam buscar os nossos clientes, alguns deles a gente vai perder. Seja por preço, seja por uma condição comercial, sabe, irresistível, ou porque eventualmente os concorrentes em alguma coisa podem ser melhores do que a sua empresa, às vezes no atendimento, às vezes no serviço, algo complementar, ou às vezes o próprio produto em si, né? Então, assim, uma coisa que é importante você considerar: você tem os seus negócios, alguns negócios você não vai conseguir avançar e perpetuar, porque você vai perder para concorrentes, e isso é uma lei de mercado. E isso pode variar desde 5% a 25%. Podem ter casos mais preocupantes, mas em certa medida eu quero te dizer que a gente acaba, numa lei natural do mercado, a gente acaba perdendo alguns negócios que normalmente a gente já tem. Cliente que não compra de novo e assim vai. A gente tem novos
ou a gente tem um crescimento de volume de vendas a partir dos clientes que já compram da gente e, por exemplo, aumentam os pedidos. Vamos supor que você seja uma pequena indústria. No segmento de alimentos, imagina que você vende para restaurantes, bares e supermercados. E aí alguns supermercados pediram um volume a mais do que eles já tinham comprado anteriormente na última compra, no último mês, por exemplo. Mas alguns restaurantes deixaram de comprar de você e compraram de uma outra marca. Percebe? Então, alguns negócios você perdeu e não teve jeito, e outros negócios cresceram e também muito do movimento do mercado. E eu estou te contando tudo isso só para te dizer que isso não é prospecção. Prospecção é você gerar novos negócios, ou com clientes atuais, ou com clientes novos. Aí que tá. Então, para isso eu vou usar um gráfico que eu carinhosamente desenhei aqui e já deixei preparado para essa etapa da conversa. Vamos lá, então a gente estava naquela linha de raciocínio que você tem os negócios atuais, alguns negócios você perdeu e alguns negócios você vai ganhar, mas tudo isso dentro ainda da sua carteira de clientes. E aí, o que eu quero te contar agora, que você já começa a ver aqui, são as duas principais estratégias de prospecção em vendas que a gente pode atuar no mercado. A primeira delas é o farming. O farming vem do conceito de fazendeiro, de campo, de cultivo. Se a gente olha para o agronegócio, a gente precisa ou deve usar conscientemente o solo, a terra e a natureza, o meio ambiente, sem prejudicar, muito pelo contrário, para usar o melhor do potencial que nós temos da natureza para cultivar a terra, para trabalhar bem toda a lavoura, para você conseguir sempre ter frutos, ter resultados, ter verduras, legumes, enfim, o que você vai produzir. Então o conceito de farming aqui, farmer de fazendeiro, é de você cultivar negócios com os clientes que você já tem. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que esse supermercado, dentro do exemplo que eu falei da indústria de alimentos. E esse supermercado ele comprava 3 produtos do seu portfólio, tá bom? Você, por exemplo, tem mais de 20 produtos, mas ele compra 3 produtos. Então, ele quer aumentar agora o pedido, pensando em mais outros 2 produtos, e aí ele aumenta o portfólio para 5 itens que ele compra da sua empresa. Nesse caso, você gerou um novo negócio de algo que não existia antes, ou seja, não é um aumento de demanda de produtos que ele já comprava, e sim de novos produtos. É um novo projeto. Imagina, por exemplo, que esse supermercado quer desenvolver contigo a estratégia de marcas próprias, e aí ele quer ver se você pode produzir um determinado produto, um determinado alimento com a marca desse supermercado. Se você topar e você já vende para esse supermercado, tá aqui, ó, farming. Novos projetos com clientes atuais. Isso faz com que você aumente o resultado que você já tem das vendas. Tá bom? Então esse é o primeiro conceito que eu quero trabalhar com você. Farming. O segundo conceito é o de hunting. Hunting é de caça, né? De você ir atrás dos clientes no mercado. Ou seja, você vende para o supermercado XYZ, legal. E o W2H, você vende? Não vende. Então, um outro supermercado faz parte daquele segmento que você atua, mas você não vende para ele ainda. Então, hunting é você ir à caça de novos negócios em novos clientes. Tá bom? Então, aqui a estratégia de hunting ou de novos negócios ou de expansão depende muito como a tua organização analisa essa questão, mas em muitas delas tem profissionais específicos para gerar novos negócios, tem também profissionais específicos para atuar no farming, que é gerar essa recompra ou novos negócios dentro dos clientes atuais. Falando ainda mais do hunting, aqui o que é importante a gente considerar é que é uma apresentação da sua empresa, tem toda uma etapa inicial, né, de conversas, de apresentação, de entender as necessidades, para você depois oferecer a solução e tentar vender produtos, serviços e todo o pacote que você pode oferecer para o mercado. No caso do farming, os clientes já conhecem você, conhecem os produtos, conhecem o portfólio, então isso facilita essa abordagem. Uma parte do caminho que você vai ter que percorrer com um hunting já avançou no caso do farming,
porque o cliente já te conhece, ele já tem algum tipo de histórico com você. Agora, no caso do hunting, além dessa apresentação, uma coisa que pode ajudar a você diminuir o timing desse ciclo de prospecção para efetivar um negócio num novo cliente é você trabalhar a indicação. Mas isso a gente pode entrar no detalhe num outro conteúdo, tá bom? Fez farming, trabalhou os seus clientes atuais, viu o que você pode gerar de novos negócios, trabalhou hunting, olhou de uma maneira mais ampla para o mercado e viu, por exemplo, para quem você pode vender que você ainda não vende, e colocar esforços, colocar dedicação para isso são as duas principais estratégias para você, com isso, alavancar teus resultados, ter mais venda. E antes você estava nesse patamar aqui, agora você pode, com os resultados, né, dessas duas estratégias de prospecção, vender mais, vender melhor, atender mais o mercado, aumentar sua presença, sua capilaridade. Depende muito também das outras estratégias comerciais que estão envolvidas nesse processo. Então, por exemplo, você quer expandir para uma nova região, você vende num determinado segmento, por exemplo, só o supermercado, então que tal agora ir para restaurantes, bares, com mais ênfase, com mais peso, coisa que você não fazia antes. Ou daqui a pouco você atuava numa determinada região, por exemplo, aí no teu bairro, ou na tua cidade, ou no seu estado. E aí você tem a possibilidade de ampliar o atendimento para outras regiões, outros estados. Você está fazendo hunting, porque são clientes que não estavam na sua base, né? Então, nesse cenário, é fundamental você compreender que existem duas grandes possibilidades de você gerar mais venda para os clientes que você já atende ou que você não atende. Eu começaria particularmente com um farming, porque são clientes que já conhecem, já tem um histórico, isso já te ajuda. Mas precisa também trabalhar o hunting, para que você tenha novos clientes, novos pedidos e mais gente para você atender, para você ter escala de crescimento na tua empresa. Acho que o principal que eu quero destacar aqui também é que prospecção é a principal alavanca de crescimento de uma empresa. Vendas por si só é a fonte de receita, né? Por ali que entra o dinheiro, que vai também ser a base para todo o pagamento de custo fixo, custo variável e a própria lucratividade do negócio da empresa. Mas se a gente não coloca ênfase na prospecção, depois de um tempo isso daqui não aparece e a gente fica aqui na batalha de conseguir mais pedidos, da gente ficar quase surtado naquela última semana do mês, falando, puxa, precisa inserir pedido, falta tanto para atingir a meta, aquela coisa toda. Claro, muitas vezes a prospecção ela não traz um resultado tão no curto prazo. Ela precisa de um trabalho e que você vai colher esses resultados aí em tempos de semanas ou meses. Tá? Claro que alguns resultados já podem aparecer, mas talvez a grande curva de resultado que vai vir da prospecção é um pouquinho mais na frente. Não é tão no curto prazo quanto semanas ou até o final do mês que você precisa bater a sua meta. Agora também tem o seguinte, se você não começa a fazer a prospecção de um jeito organizado, disciplinado, com planejamento, com estratégia, aí que você vai ficar batalhando sempre, todo final do mês, para conseguir fazer o número e bater a sua meta. Então, é fundamental que você consiga colocar em prática outras estratégias mais consistentes de prospecção para você alavancar os seus negócios. Vamos entrar mais no detalhe aqui de hunting e farming, porque eu quero te dar mais dicas aqui, tá bom? Então, só para ajudar você a esclarecer as principais informações, hunting, novos negócios de novos clientes. Farming, novos negócios de clientes atuais. Eu dei um exemplo de indústria de alimentos. Vamos para uma empresa de serviços? Quem sabe, por exemplo, a sua empresa é uma organização que faz serviço de assistência técnica para linha branca, para eletrodomésticos e produtos que normalmente a gente encontra numa casa, tá bom? Vamos lá. Eu posso pegar a minha base de clientes e olhar tudo que eu tenho cadastrado e ver, por exemplo, poxa, quem tem uma lavadora
Será que também tem uma lava-louça? Provavelmente deve ter fogão, geladeira. Poxa, se eu tenho profissionais que são especialistas em assistência técnica de linha branca, por exemplo, daqui a pouco eu tive um atendimento no passado de um serviço de reparo de lavadora de roupas para um determinado cliente, daqui a pouco eu posso puxar essa base e fazer uma rápida pesquisa para entender quais são os eletrodomésticos que essa pessoa, essa família tem na sua casa e a partir daí oferecer serviços complementares. Oferecer daqui a pouco uma manutenção preventiva, coisa que normalmente num cliente residencial a gente não encontra. Mas que tal se ele fizesse uma ação que por um valor pequeno, um pequeno investimento, ele pudesse ter a visita de um técnico ou de uma técnica que fosse na sua casa e visse como é que está o estado da sua geladeira, do seu micro-ondas, enfim, das outras coisas, até para ver se tem algum tipo de reparo ou de conserto necessário, se está funcionando direito, enfim, uma série de coisas. Então aqui é você olhar para os clientes, olhar para a tua base. Por isso aqui mailing, galera, fundamental, essencial. Você tem que ter um mailing, se não tem ainda, corre. Você tem que formar isso rápido. Tá? Um CRM lindo, maravilhoso. Quanto mais informações você tiver da base dos seus clientes, melhor vai ser a sua atuação na área de vendas e, claro, também para a parte de prospecção. Tá? Então, estão aqui junto no serviço de assistência técnica, legal. E novos clientes? Bom, daqui a pouco vamos supor que eu atendo um bairro ou atendo uma cidade. Deixa eu ver quantos domicílios eu atendo naquela região. Quantos outros tem? Daqui a pouco eu posso começar a oferecer isso para prédios, edifícios, ou daqui a pouco eu faço algum tipo de parceria com associação de moradores, ou eu posso ir para um sindicato, posso falar com síndicos de prédios, enfim, tem uma série de possibilidades onde eu vou ampliar meu leque de atuação, tentar chegar em novos clientes para, numa estratégia de hunting, aumentar minha base de clientes e oferecer mais serviços, aumentar meu faturamento a partir da entrada de novos clientes. Beleza? Então, uma coisa que é legal a gente considerar aqui é que, por exemplo, o farming, se você quer aumentar as vendas no cliente atual, você quer aumentar o teu share dentro do cliente. O que é o share? É a sua participação. Então, vamos supor que se a gente olha numa relação, e se a gente soubesse daqui a pouco quanto que cada cliente compra da sua empresa e compra dos seus concorrentes, isso que às vezes no B2B fica um pouco mais fácil da gente entender, né, essa de empresa para empresa, vamos supor, ele compra 50% do fornecedor A, ele compra 30% do fornecedor B e compra 20% do fornecedor C. Legal, imagina que você é o fornecedor A, você já tem 50%, você já é um fornecedor prioritário e é o principal aí na cadeia de valor do cliente. Beleza. Só que você quer aumentar a sua participação. Você quer aumentar, por exemplo, para 60%. Você vai ter que deslocar alguém, ou fornecedor B ou fornecedor C. A questão é, o quanto que vai te custar para você ganhar market share? Quanto vai te custar para você aumentar essa participação no cliente? Esses 10%. Vai ter que reduzir preço, vai ter que colocar serviços adicionais. Então você tem que fazer uma análise bem detalhada para perceber como é que você vai conseguir esse próximo passo dentro dos clientes atuais. Tá bom? Agora, no hunting, você quer aumentar o share no mercado, market share ou participação no segmento no mercado. Ou seja, vamos supor que se a gente tivesse informações aí da sua empresa e supondo que você tenha 20% de participação do mercado e esses 80% restantes estão distribuídos nos demais concorrentes que você tem aí como uma batalha quase que diária para conseguir vencer esses concorrentes e conseguir fechar mais negócios, beleza? Se você tem tudo isso, aqui é importante que você trace essas estratégias, por exemplo, eu quero aumentar de 20% para 25% a minha participação no mercado. Como é que eu vou fazer isso? Preciso também atuar no hunting. Posso até conseguir no farming, mas é especialmente na conquista de novos clientes que você aumenta a possibilidade mais rápida ou no menor
prazo de tempo de você conseguir vender mais. Então, aqui tem alguns desafios importantes para a gente também entender as diferenças. No farming, esse cliente já é seu, você precisa fortalecer o relacionamento. E aqui eu quero fazer uma comparação, tá bom? Se você, vamos supor que seja você aqui, como um canal de vendas, tá bom? Um ponto focal do atendimento ao cliente. E aqui tem o comprador, tá bom? Você tem só esse canal de conexão. Se esse comprador ou compradora sai, tá bom? E vem uma outra pessoa, um outro profissional, você tem que construir esse relacionamento aqui do zero, tá? Então a minha recomendação é que você amplie os pontos de contato, tá bom? Que não seja só você da área de vendas para falar com o teu cliente. Mas daqui a pouco coloca alguém da assistência técnica, do atendimento ao cliente, da área de pesquisa e desenvolvimento, se fizer sentido, da logística, do financeiro, ou seja, coloque mais pessoas envolvidas nessa relação, porque isso ajuda a fortalecer o relacionamento e na cabeça do cliente ele vai pensar o seguinte: o pessoal daquela empresa conhece os meus processos, sabe dos meus produtos, entende os bastidores, sabe como é que as coisas funcionam aqui. E na cabeça do cliente, por mais que ele receba oferta mais tentadora de um concorrente, ele vai ficar pensando bastante se vale a pena fazer essa mudança. Então esse custo da mudança vai ser algo importante para você considerar dentro desse contexto. No caso do hunting, você vai construir o relacionamento do zero, porque é um novo cliente. Então, se tem uma indicação aqui, ótimo. Minha sugestão, incentive indicações sempre, porque as indicações são uma parte do caminho que você vai ter que construir desde o zero aqui no hunting. O segundo aspecto nessa construção do relacionamento é identificar o perfil, é saber com quem você está falando, se é decisor, se é influenciador, qual o nível de autonomia que essa pessoa tem para tomar uma decisão, ou se você tem que envolver outras pessoas, quanto que é o ciclo de tempo para fazer essa venda. Às vezes, vamos mudar o assunto, quer ver? Por exemplo, imagina que a gente está falando de produtos e equipamentos de segurança. Daqui a pouco tem que trabalhar todo um processo de homologação, de testes, para depois entrar numa negociação. Ao passo que se você já tem esses produtos aqui no farming, você já tem essa homologação, já foi, né? Então você já começou a conversa lá para frente. Então o timing aqui do hunting, o tempo que isso vai dar retorno, provavelmente vai ser um pouquinho maior do que o resultado que vem no farming. Agora também não adianta você ficar só nos mesmos clientes sempre, porque muitas vezes o mercado é muito grande. E enquanto você não vai para novos clientes, enquanto você não está indo para novos clientes, alguém está indo. E pode ser que o seu concorrente esteja batendo na porta do seu cliente nesse momento para tentar vender e tirar os negócios da sua empresa. Então, prospecção minimamente, além de alavancar as vendas, é uma garantia de uma estratégia comercial ou para clientes atuais ou para clientes potenciais que você deve sim aumentar os resultados da sua área comercial. Beleza? Quer mais uma dica aqui para hunting? Vamos lá, uma coisa que eu costumo fazer. Quais são os seus clientes atuais? Quais são os concorrentes dos seus clientes atuais que você poderia atender e que não gerasse nenhum conflito ético, nenhum problema? Porque uma vez que, por exemplo, vamos supor que você forneça peças para a indústria automobilística. Talvez você tenha um desenho exclusivo de uma peça para uma fabricante. Mas isso inviabiliza o seu atendimento para as outras montadoras? Provavelmente não. A questão é que o desenho da peça vai ser diferente, porque o projeto do carro é distinto e assim por diante. Então, olha para os seus clientes atuais e veja assim, o que eu poderia, olhando para o meu portfólio de produtos, o que eles já compram e o que eles poderiam comprar mais, aumentando e fortalecendo essa relação comercial. Aqui. Depois, olha para os concorrentes dos seus clientes atuais para você começar a definir uma estratégia de hunting, e isso pode te ajudar bastante com um poder de persuasão de autoridade falando, eu já forneço para a empresa tal. Ou seja, já conheço do segmento, sei detalhes do seu mercado, sei em linhas gerais como é que as coisas atuam nesse segmento de mercado específico e posso atender você também. E aí você vai para uma estratégia de hunting um pouco de uma forma mais direcionada, assertiva e não começar a olhar e falar assim, bom, beleza, preciso achar novos clientes por onde eu começo. Até o começo está um pouco mais definido aí para você, tá bom? Estratégias de prospecção, hunting e farming são as principais, beleza? Agora, daqui a pouco você pode pensar o seguinte, ô Martinelli,
Mas eu faço as duas coisas. Então, bem-vindo ao terceiro ponto, que é o híbrido. O híbrido é aquele que atua em farming, atende os clientes atuais e vai tentar gerar novos negócios e vai também atuar em hunting para trazer novos clientes para a base. E aí, o que eu deveria fazer? Onde eu deveria focar? Bom, aí, primeiro, é uma questão de alinhamento fundamental que você tem que ter com a tua liderança e com as estratégias comerciais da sua empresa para você colocar toda a força, toda a potência e empenho naquilo que precisa e que se espera que venha o resultado. Então, entender, por exemplo, quanto da sua agenda você vai dedicar para farming, o quanto da sua agenda você vai dedicar para hunting. Cuidado que aqui tem uma cilada. Pode ser que você fique só nisso. Ou, ao perceber que tentar fazer negócio com novos clientes é mais difícil, demora mais, começa a desanimar, frustrar e fala assim, quer saber? Deixa de lado. Então essa é uma cilada e não deve acontecer, tá bom? Aqui é muito importante que se você tem uma atuação híbrida com novos clientes e clientes atuais, que você coloque muito claramente na tua agenda quanto tempo você vai dedicar para farming, quanto tempo você vai dedicar para hunting e quais são os indicadores de performance que você vai colocar para avaliação, não só para você, mas a empresa em relação aos seus resultados, para você conseguir medir o quanto de retorno essa prospecção está trazendo para você, para a marca que você representa, para a empresa que você atua e para o mercado de uma maneira mais ampla, tá bom? Estratégia de prospecção. Coloque prospecção como prioridade para você nos seus negócios, tenho certeza absoluta. Fazendo muito bem esse trabalho aqui, com planejamento, com disciplina, colocando isso no trilho, você vai conseguir mais resultados de prospecção. Até a próxima!